Fala, galerinha, vamos lá então? Olha só, a gente vai trabalhar agora com as misturas das soluções que não reagem entre si, né? Então, a gente tem isso no dia a dia, tem isso nos laboratórios, então como é que a gente faz essas soluções, né? É mais ou menos lá quando você está no hospital, né? Ele coloca o soro lá e coloca o remédio pingando junto com o soro, então ele vai diluindo para entrar no organismo. Então, essas misturas de soluções, ela promove diluições. Neste caso agora, nós vamos estar trabalhando com soluções que trabalham com substâncias nos dois recipientes, que elas não reagem entre si. Podem ser substâncias iguais e podem ser substâncias diferentes. Quando elas forem iguais, a gente vai ver como funciona, e quando elas forem diferentes, elas funcionam mais ou menos como na diluição simples, beleza? Então, bora atacar esse negócio aí. Olha só, aspecto das concentrações, né? Quando misturamos um café muito forte com água quente, observamos que a bebida, o sabor é mais suave e intermediário. Na química, isso significa que as soluções concentradas diferentes sempre geram uma nova solução concentrada intermediária. Então, se eu misturar um café forte com água quente, eu acabo deixando ele mais suave, eu acabo diminuindo a intensidade do sabor. Então, existe uma infinidade de possibilidades de resultados que você pode fazer isso, né? E aí, essas proporções de volumes devem ser bem medidas e misturadas. Ou seja, então eu posso fazer diluições com substâncias que soluções são iguais. Dentro do dia a dia, a gente pode pensar o seguinte. Imagina preparar um suco de laranja, né, de um evento, e você recebe uma jarra extremamente doce e concentrada e outra jarra que ficou muito aguada. Então, vamos pensar. Jarra 1, você tem ela extremamente doce e concentrada. Então, se é uma jarra, tem um volume lá certinho. Vamos colocar aqui, ó, 1,5 litro do suco. E o cara usou 5 xícaras de açúcar. Certo? E aí eu tenho a jarra 2, né? Que o cara foi mais contido, viu que errou, e falou, não, vou fazer o negócio agora certo. Vou pegar essa jarra, que tem também 1,5 litros, e vou colocar 2 xícaras de açúcar. É óbvio que a primeira jarra está mais concentrada do que a segunda. Beleza? O que vai acontecer aqui? Né? Vai acontecer que eu tenho uma concentração nessa jarra primeira de quanto? De 5 dividido por 1,5. Então, a concentração dessa primeira vai ser de 5 dividido por 1,5. Então, 5 dividido por 1,5 dá 0,33. Então, 3,33 xícaras por litro. Já na nossa segunda jarra, eu tenho o quê? 2 dividido por 1,5. Então, vamos lá de novo. 2 dividido por 1,5. Nós temos 1,33333. Então, na nossa concentradora, nós temos 1,33333 o quê? Xícaras por litro. Beleza? Então, tá bom. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos misturar no terceiro essas duas dentro do ponche. Então, no final, o que eu vou ter? Eu vou ter um volume de 3 litros e um total de quanto? De 7 xícaras. Certo? Então, eu vou ter uma concentração 3, que é igual a quanto? 7 dividido por 3. Então, a nossa concentração 3 vai dar 7 dividido por 3. 7 dividido por 3, 2,33. 2,33 xícaras por litro.
Tudo bem? Pessoal, o que eu tenho que entender? Que a minha concentração final, ela é menor que a maior e maior que a menor. Ela sempre vai estar no intermediário, quando eu misturar duas soluções. Então, isso vai acontecer aí, ó. Ao misturar um recipiente maior, você deverá somar açúcar de ambos e somar o volume de ambos. Foi o que eu fiz. Somei açúcar de ambos e o volume de ambos. O resultado do suco é um novo perfeitamente balanceado, representa uma média ponderada dos dois. Então tá ali, a média ponderada dos dois. Então ele sempre vai estar no meio do caminho dos dois. Não mais para um lado, não mais para o mais. Depende de como está fazendo. Então, existem infinitas combinações que isso aí pode acontecer. O que você tem que entender é que eu misturei dois de mesma proporção, de mesmo soluto, de mesma substância, eu vou ter uma média ponderada ali das duas. E isso vai trazer para a gente, quando a gente mistura a massa, né? Então, a massa total vai ser a soma final, o volume vai ser o volume da soma dos dois, e se a gente estiver trabalhando com mols, vai ser a mesma ideia, só que em vez de em gramas, vai estar em mols. E aí você tem que entender uma coisa. Lembra que o meu pote 1, eu tinha a concentração 1, e eu tenho que concentração é massa 1 sobre volume 1. Eu tinha o meu pote 2. Ele tem massa 2 sobre volume 2. E eu tinha o meu plot 3, que é o final. Então eu somei esses dois e obtive o final, que vai ser quem? A minha massa 1 mais a minha massa 2 dividido pelo meu volume 1 mais meu volume 2. Como é que eu posso obter a massa 1? Ó, tá multiplicando, passo o quê? Aqui, ó, o volume aqui. Tá dividindo, passo o quê? Multiplicando. Então, a minha massa 1 é minha concentração 1 vezes o volume 1. Tá dividindo, passo o quê? Multiplicando. Então, a minha massa 2 é meu concentração 2 vezes meu volume 2. Logo, o que vai acontecer quando eu substituir aqui? Minha concentração 3 vai ser o quê? Minha concentração 1 vezes o volume 1, mais minha concentração 2 vezes o volume 2, dividido por quem? Pelo volume 1 mais o volume 2. Essa aqui é a fórmula que nós temos de diluição de substâncias. Tudo bem? Então, essa daí é a fórmula que nós temos de diluição de substâncias, quando os solutos são iguais. Posso trabalhar com concentração comum ou posso trabalhar com concentração em mols. É o chamado C1V1 mais C2V2 dando C3V3. Posso misturar quantas eu quiser. Lembrando que o volume sempre vai ser a soma. Beleza? E tem um casozinho quando os solutos são diferentes. Então, por exemplo, misturar água com sal, salmoura, e água com açúcar, calda. Então eu pego aqui, ó, salmoura. Pego aqui salmoura e pego a calda. Vamos dizer, eu pego um potinho aqui, ó, de salmoura, que tem 300 ml, com a concentração de 1,2 gramas por litro, e pego uma calda aqui, ó, uma calda, que tem 200 ml, com a concentração de, sei lá, 2 gramas por litro. Quando isso acontecer, você vai ter que tomar só o seguinte, é uma matemática como a gente tinha feito anteriormente ali. Mas deve ser calculada separadamente. Por quê? Porque as substâncias, uma é salmoura e outra é o quê?
calda. Então não dá para fazer as duas juntas. Então o que eu posso fazer aqui? Professor, eu quero usar a fórmula. Então você vai ter que usar separadamente. Beleza? Vamos para o primeiro caso. Usar no primeiro caso. Concentração 3 vai ser a concentração 1 vezes o volume 1 mais a concentração 2 vezes o volume 2, dividido por quem? Pelo volume 1 mais o volume 2. Então, a minha concentração 3 vai ficar quanto? Aqui, ó, 1,2 vezes 300 mais 0 vezes 200. Eu tenho salmoura dentro da calda? Não, então a concentração é 0. Isso vai dar um volume de quanto? 300 mais 200. Então, no meu cálculo aqui, dessa minha primeira parte da salmoura, vai cair. É uma diluição. Então, vai ficar quanto? Então, vamos lá de novo. 1,2 vezes 300 dividido por 500. Vai dar 0,72 gramas por litro. Tá vendo? A concentração fez o quê? Em relação à inicial. Caiu. Agora, no meu casozinho 2, se eu for olhar a salmoura, C3 igual. Aí, quanto que eu tenho de calda dentro da salmoura? Quanto que eu tenho de calda dentro da salmoura? 0. Então, 0 vezes 300. Mais 2 vezes 200. Dividido por 300 mais 200. Então, a C3 vai ser quanto? Vai ser 400 dividido por 500. Porque esse aqui dá 0, não é isso? Então, vamos lá. 400 dividido por 500. Dá quanto? 0,8. A minha concentração 3 dá 0,8 gramas por litro na mistura final. Lembrando que a minha mistura final vai ter o quê? A minha mistura final... Agora eu vou pegar de pretinho. A minha mistura final vai ter uma concentração de... A minha mistura final vai ter uma concentração de... Como esse aqui é? Vai ter uma concentração de... Essa vai ser a concentração de salmoura. E essa vai ser a concentração de calda. Então, eu faço as duas separadas. Calda. Eu faço as duas separadas. Tem esse detalhezinho que está escondido atrás de mim aqui, ó. Deixa eu fazer aparecer esse detalhezinho. Deixa eu subir. Ah, peraí que eu vou subir aqui. Nesse cenário aqui, os volumes acabaram sendo iguais, mas nem sempre vai ser assim, tá? Pode ter contração por conta das interações intermoleculares. Então, você tem que observar. Então, observa como isso está sendo abordado pela questão. Beleza? Mas no caso aí, você percebeu que quando são diferentes, eu trato 0 para um, 0 para outro. Posso calcular? Posso, mas 0 para cada ladinho aí. Tranquilo? Então tá bom. Vamos mergulhar nas nossas atividades. Então vamos embora nas nossas atividades. Ó, um recipiente são colocados 150 ml de uma solução com concentração de 4 mols por litro de KCl. Então, um recipiente, eu tenho um volume de 150 ml com a concentração de 4 mols por litro de quem? De KCl. Então, aqui o KCl, a KCl. 250 soluções, aí já pegou um outro potinho. Um potinho com 250 ml. Então, volume de 250 ml. Beleza?
com uma concentração de 3 mols por litro de K2SO4. Em relação às soluções obtidas, pede-se. Aí ele vai querer, ó que carinha legal. Ele vai querer o potássio, ele vai querer o sulfato e ele vai querer o cloreto. Vamos olhar primeiro o potássio. Potássio, tem potássio aqui? Tem. Tem potássio aqui? Tem. Só que esse potássio aqui está multiplicado por 1 e esse potássio aqui está multiplicado por 2. Então, isso vai fazer com que nossas concentrações aqui é a concentração do KCl. Ó, lembrando que aqui é a concentração do KCl. Aqui é a concentração do K2SO4. Se eu quero a concentração do K+, aqui eu multiplico por 1, porque tem 1 aqui, ó. 1 aqui. Multiplico por 1. Então, a concentração do K+, na minha primeira, vai ser o quê? 4 mols por litro. Mas a minha concentração do K+, na segunda, dobra, tá vendo? Porque é 2. 2 ali de 2 íons são liberados. Lembra da dissociação? 2 íons são liberados. Então, esse aqui vai ser de 6 mols por litro. Então, resolvendo a letra A. C1 V1 mais C2 V2 vai me dar o quê? Meu C3 V3. Lembrando que que o V3 é a soma do volume 1 mais o volume 2. Do volume 1 mais o volume o quê? 2. Então, o meu C3 vai ser quem? Qual a concentração do 1? 4 vezes 150 mais meu C2 vai ser quanto? 6 vezes 250 dividido por quanto? Pela soma dos dois. Qual é a soma dos dois? 300 dividido por 400. Então, o meu C3 vai ser 4 vezes 150, dá 600. Né? 250 vezes 6, 4.500. 1.500 dividido por 400. Certo? Então, vamos só conferir nossas continhas. Conferindo nossas continhas. Quatro vezes 150, 600. 6 vezes 250, 1.500. Mais 600 dividido por 400. Tchau. Então, a nossa concentração 3 é de 2,5,25 mols por litro. De quem? De K+. Perceba que ficou menor que a que estava e a maior do que a menor. Essa é uma média ponderada. Beleza? Agora, já na nossa letra B. Puxar aqui, ó. Aqui, pronto. Já na nossa letra B, eu tenho sulfato. Sulfato eu só tenho na segunda. Então, eu tenho lá que a minha C3 vezes qual volume? 400. É igual à minha primeira. Só que a minha primeira é 4 vezes 0. Por que 0? Porque não tem sulfato na primeira. Mais 3 vezes 3 vezes 650. Porque é só 1, tá vendo? É 1 para 1. Então, a concentração fica 3. Isso vai ficar como? Minha C3 agora vai ser o quê? 3 vezes 650, ou 250, né?
3 vezes 250 dividido por 400. Então, aqui dá 0, 3 vezes dá 500, 750. Então, a minha C3 dá quanto? 750 dividido por 400. Isso dá 1,875 mols por litro. Menor do que a concentração que era de quanto? De 3. Entendeu isso aí? Sim? Só, mais ou menos. Faz de novo. Tá, vou fazer agora com cloreto. Então, na letra C, cloreto. Lembrando aqui, ó, que o cloreto só tem 1. Então, a minha concentração de cloreto na 1 vale quanto? Vai valer 4 mols por litro. Porque só tem 1, tá vendo? Umzinho aqui, umzinho aqui. A minha concentração de cloreto na 2, tem cloreto aqui, gente? Não, não tem cloreto. Então, minha concentração de cloreto na 2 é de 0. Então, eu fico C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 igual C3 vezes V3. Lembrando que V3 é o volume total. Então, C1 dá quanto? 4 vezes 150 mais 0 vezes 250 igual C3 vezes aí 400, né? Que é a soma dos dois. Então, C3 vai ser quanto? 4 vezes 150 dividido por 400. Então, 4 por 400 dá 100. E 150 dividido por 100 dá 1,5 mols por litro. Então, a concentração aqui é de 1,5 mols por litro. A concentração aqui é de 1,875 mols por litro. E a concentração do potássio é de 5,25 mols por litro. Pode ver que essa daqui é média ponderada e essa daqui vai ser, essa aqui que foi média ponderada é de fato a diluição composta e as outras são a diluição simples. Fechou? Tudo bem esse daí? Acompanha o raciocínio? Então vamos para a próxima. Uma amostra de NaOH de volume de 200 ml, concentração 1,5 mols, foram misturados com 0,3 mols. A concentração da solução final. Então, 2 amostras de NaOH. Então, a concentração 1 era de quanto? Era de 0,15 mols por litro. O volume da 1 era quanto? 200 ml. A concentração 2 é de 0,3 mols por litro. E o volume da 2 era de 100 ml. Tudo bem? Pode usar a fórmula direta, professor? Pode. Então, a concentração 3 é igual ao quê? O C1 vezes o V1 mais o C2 vezes o V2 dividido por quem? Por V1 mais V2. A concentração vai ser quanto? 0,15 vezes 200 mais 0,3 vezes 100 dividido no total por 300. Tudo bem? Então, let's go, baby! Ponto 15 vezes 200, então 30. 30 mais, né? 2. 30 dividido por 300. Então, a minha C3 vai ser 60 dividido por
300. A minha C3 dá pam, pararam, pam, pam, pam. 60 dividido por 300. 0,2. 0,2 mols por litro. Alternativa certa, letra C de Cleitinho! Perfeito? Viu aí como faz? Então, misturou soluções iguais, solutos iguais, média ponderada. Misturou de soluções diferentes, 0 a 1 faz o outro, mas lembre-se que vai ser distintas para as duas. Tranquilo? Então, manda brasa aí e a gente se encontra nas próximas. Um beijo do professor.